Você já se perguntou por que, entre tantos tipos de livros, você nunca lê peças de teatro? Ou você nunca se fez essa pergunta? É bem provável que você nunca tenha se feito essa pergunta. Por isso, eu trago neste vídeo 7 grandes motivos para você começar a ler teatro. Como isso pode mudar a sua vida de leitor. O primeiro grande motivo que eu trago é o fato de que boa parte da literatura mundial é teatro. E isto pelo seguinte motivo: lá nos séculos passados, os escritores, quando queriam escrever e ganhar dinheiro, optavam por escrever peças de teatro porque o retorno era maior, era mais rápido. Se a peça desse certo, eles começariam a ganhar muito dinheiro logo, coisa que não aconteceria com uma publicação de um livro, que envolve todo um processo mais lento de recepção. Por isso, grandes escritores escreveram várias peças de teatro, e essas peças de teatro foram constitutivas da literatura mundial e importantíssimas para a formação das literaturas nacionais. Conforme os anos foram passando e o romance foi ganhando protagonismo, a gente foi se esquecendo desse acervo. Mas a verdade é que quando a gente começa a estudar um pouco mais a história da literatura, logo se depara com um catálogo imenso de peças teatrais. Foi o que aconteceu comigo quando eu li 2 livros a respeito da literatura alemã: A História Concisa da Literatura Alemã, do Otto Maria Carpo, e o Da Alemanha, da Madame de Staël. Para ambos há vídeo aqui no canal, inclusive todos os vídeos que eu mencionar vão estar aqui embaixo na descrição. É impressionante como esses 2 autores, ao falarem sobre a literatura alemã, falam o tempo todo de peças de teatro, porque as peças de teatro são a grande parte da literatura alemã. Escritores proeminentes como Goethe e Schiller escreveram muitas peças de teatro e por isso são famosos, até mais do que porque escreveram romances. Então, ler teatro é entrar em contato com todo esse catálogo que às vezes fica esquecido. O segundo motivo para ler peças de teatro é que o grande escritor da literatura mundial, William Shakespeare, quase uma unanimidade, é um dramaturgo. Você já parou para pensar que o grande escritor da literatura escreveu principalmente peças de teatro, aproximadamente 40? É essencial ler Shakespeare. Quando a gente lê Shakespeare, eu mesmo demorei para começar, a gente começa a enxergar Shakespeare em todo lugar e a perceber que ele impregnou a cultura ocidental e que é impossível escapar dele. Ler Shakespeare nos torna mais inteligentes, nos faz perceber que existem muito mais conexões entre coisas que pareciam díspares do que poderíamos imaginar a princípio. Existem associações e não elementos isolados, como parecia antes. E tudo isso ele faz com peças de teatro. O terceiro motivo para ler peças de teatro é que as tragédias gregas, como o próprio nome já diz, são peças de teatro. As tragédias gregas que sobraram da antiguidade são aproximadamente 33. Portanto, essas 33 peças foram fundamentais, só elas, para influenciar toda a nossa história cultural. Elas estão por toda parte, não só na literatura, como na cultura e nas ciências humanas e sociais. Como não falar sobre a psicanálise e falar ao mesmo tempo sobre Édipo? Como não falar sobre o direito e falar ao mesmo tempo de Antígona? E por aí vai. Além disso, as tragédias gregas são uma janela privilegiada para o mundo da mitologia grega. Ler as tragédias é conhecer muito mais da mitologia e da cultura e história gregas. E é possível também você ambicionar o projeto de ler todas as tragédias. São de fácil leitura, são apenas 33, e com pouco tempo e poucos esforços você domina um conjunto de trabalhos que influenciou toda a cultura ao longo dos últimos 2000 anos. Isso é muita coisa, é muito fácil e pode ser conquistado com peças de teatro. Aliás, eu gosto tanto de peças de teatro que aqui no canal existe um clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, no qual nós vamos lendo consistentemente peças dos mais variados tipos, a fim de nos apropriarmos dessa tradição. E as peças gregas são as peças que a gente lê também.
Existem várias peças que já foram comentadas em vídeos exclusivos, além de encontros nos quais a gente troca impressões de leitura. Deixo o convite para você participar, assim também apoiar o meu trabalho público aqui no YouTube. Todas as informações estão aqui embaixo. O quarto motivo para ler peças de teatro é que existe uma conexão muito grande entre o texto teatral e uma das formas de entretenimento mais populares dos tempos modernos, que é o audiovisual, as séries e os filmes. As novelas no passado também. Gente, vocês já pararam para pensar que um roteiro tem uma estrutura muito semelhante à de uma peça de teatro? Que a forma como o teatro foi se desenvolvendo, as peças, a forma de organizar a ação, os diálogos, impactou diretamente na forma como filmes e séries são construídos? E se você gosta de filmes e séries, mas não tem o hábito de leitura, já pensou que, em vez de encarar um romance logo de cara, ler uma peça pode ser um primeiro passo muito mais bem-sucedido? Pois é, tudo isso você conquista com peças de teatro. Além de que existem muitas peças de teatro, principalmente no Brasil, que impactaram sobremaneira as produções de novelas, filmes e séries. A gente tem, por exemplo, O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, O Bem Amado, do próprio Dias Gomes, que virou novela. A gente tem O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que virou filme. E a gente tem O Vestido de Noiva e várias outras peças do Nelson Rodrigues que já foram parar na televisão. O quinto e principal motivo para você ler peças de teatro é o custo-benefício. Por que gastar meses, horas e horas a fio, lendo um romance, um calhamaço, que no final vai lhe entregar uma experiência literária desse tamanho, se você pode, numa tarde, ler uma peça de teatro, como, por exemplo, Édipo Rei ou Macbeth do Shakespeare, que vai lhe entregar uma experiência literária desse tamanho, que vai simplesmente revolucionar a sua vida de leitor? Porque quando você lê uma peça como Édipo, como Hamlet, ou como O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, existe um antes e um depois na sua vida de leitor. Tanto essas peças são influentes em vários ramos da cultura. E você consegue isso numa tarde. Por que se privar dessa experiência não lendo peças de teatro, lendo apenas romances? Num mundo tão corrido, por que não otimizar sua formação literária dessa forma? Em pouco tempo, você vai ter uma visão muito mais abrangente da história da literatura, das literaturas nacionais, dos grandes escritores. Tudo lendo peças de teatro. E se você nunca leu, se você não tem o hábito de leitura, ou quer manter esse hábito alimentado e não está tendo tempo, essa é a forma mais eficiente de você alimentar o hábito, não deixar a chama apagar. O sexto motivo para você ler peças de teatro é que os estudos teatrais são a parte, para mim, mais interessante dos estudos literários. Como o teatro existe há muito tempo, existe estudo sobre peças de teatro há milênios. E é impressionante porque como o teatro tem uma conexão muito forte com a vida, com a sociedade, as formas teatrais são muito mais do que formas literárias. Elas também representam estruturas sociais, e as estruturas sociais, por sua vez, se refletem nas formas teatrais. E parece que, por um passe de mágica, a mudança em formas teatrais provoca mudanças na própria sociedade. É tudo isso, esse assunto interessantíssimo, e que vai muito além dos palcos e do texto teatral, que a gente acompanha nos estudos literários. Basta dizer que a Poética de Aristóteles, um dos principais estudos estéticos de todos os tempos, fala preponderantemente, ainda que não só, sobre peças de teatro. Depois a gente tem, por exemplo, um texto como o do Teatro do Absurdo, do Martin Nestlin, que em algumas passagens chega a me emocionar, a quase me fazer chorar, porque comentando as peças desses dramaturgos, começa a falar da existência humana no século XX, que foi tão difícil, em termos que simplesmente tocam o nosso coração, que nos dizem respeito e que vão muito além do literário. Textos como O Teatro Épico, do Anatol Rosenfeld, e os vários textos teatrais que saem aqui pela editora Perspectiva, vão falar sobre como as lutas sociais,
por uma sociedade melhor entre os séculos XIX e XX, tiveram um impacto no teatro e o teatro teve impacto nelas. É empolgante acompanhar essas conexões, que a princípio não parecem óbvias, mas uma vez conhecidas fazem todo sentido. O sétimo e último motivo que eu trago hoje para você ler peças de teatro é o fato de que com essa experiência de leitura você faz um exercício imaginativo muito diferente do exercício imaginativo que você faz com a leitura de romances. Afinal, você tem os diálogos, você tem as rubricas que indicam como os atores e atrizes devem se portar em cena, e o resto é por conta da sua imaginação. O romance, às vezes, ele tem a pretensão de te dizer tudo como é, de não dar muito espaço para a sua imaginação. O teatro não, ele abre grande espaço e é um exercício delicioso você pensar, por exemplo, como uma cena pode ser montada. Não existe um modo único, um modo legítimo, um modo consagrado. Por exemplo, o Hamlet de Shakespeare pode ser montado das mais variadas formas e ele ainda assim continuará sendo o Hamlet de Shakespeare. Uma escritora que fala muito sobre isso é a Susan Weisbauer neste livro Como Educar Sua Mente. Existe todo um capítulo só dedicado às peças teatrais, há várias peças que ela vai comentando e sugerindo como um roteiro inicial de leituras e a essa experiência mais geral da leitura. O título é O Palco do Mundo, ler a história através do teatro. Eu tenho um vídeo aqui no canal só para este livro. Além desses motivos todos que eu trouxe, para complementar esse vídeo, eu deixo aqui na descrição uma série de textos do blog da Editora Temporal, que é uma editora só dedicada à literatura dramatúrgica. Ali se discute a leitura do teatro. Vou deixar também um texto do Suplemento Pernambuco com o mesmo tema. Por fim, um vídeo do canal Duras Letras, em que se fala dessa experiência, como começar a ler teatro, por onde começar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Deixem nos comentários se leem ou pretendem ler teatro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e façam parte do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Espero vocês por lá. Um abraço. Até lá!